Bom dia a todas e todos. Queria pedir para que todos se sentassem. Vamos dar início à reunião do Grupo Executivo da OIDA e, primeiramente, vou fazer a chamada. Se faltar alguém, por favor, me avise no final. Então, aqui pela Seclima, o nosso secretário está chegando, mas estou aqui eu, Luciana Feldman, chefe de gabinete, o Washington Pestana, coordenador da OIDA, Fabiana Bastos, a Isabel Klug, Claudemir Canesse e o Virgílio de Santana Neto. Da Polícia Ambiental, Major Jefferson, a quem eu gostaria de convidar para compor a mesa, André Gurgel, capitão PM Gurgel, primeiro-tenente PM Aguiar. Das subprefeituras, a Claudenice Barbosa, Érico Casagrande, o subprefeito da Capela, Fabrício Tadeu de Almeida, subprefeito de Cidade Ademar, Júlio César Ribeiro da Silva Filho, subprefeito do Boimirim, João Paulo Lopretti, e a Joelma Alves Pinheiro, da subprefeitura do Boi, e a Thaís. Oi? O Fábio Polilo, da subprefeitura de Jaçanã Tremembé, Sérgio, de Cidade Ademar, Rogério Menezes, Cidade Ademar, César, de Cidade Ademar, a Débora, do Tremembé, Jaçanã Tremembé, Maria Elisete, Antônio Luciano e Rodrigo Santos, de Parelheiros. Faltou alguém de subprefeituras? Não? Da Secretaria de Segurança Urbana, o inspetor Brígido, o inspetor Moreira e o inspetor Andrade. Eu gostaria de convidar o inspetor Brígido para fazer parte aqui da mesa, por favor. Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, o secretário adjunto Carlos Eduardo Guimarães de Vasconcelos e Rodrigo Martins dos Santos. Da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado, Caio Armand Vicente da Rocha, Leonardo de Oliveira, Fábio Rodrigues Pinho e Caroline de Paula Lima. Tem mais alguém? Não? O César Seite. Da CETESB, Gilson Gonçalves Guimarães, do CREA, Rubens Roque de Moraes, Osmar Rodrigues Júnior e Flávia Cristina de Campos. Da Enel, Danilo Sene. Tem mais alguém que eu não chamei? Não? Então, se por acaso tiver e quiser falar com a gente no final, por favor. Então, passo a palavra agora para o Washington Pestana, coordenador da OIDA, para um balanço sobre as metas alcançadas. Bom, fala aí. Bom dia a todos. Feliz Ano Novo, né? Nosso primeiro encontro aqui, anual, né? Me lembrou o nosso secretário do Verde. Feliz Ano Novo para nós, né? Vai ser profícuo esse novo ano, se Deus quiser. E Ele vai querer. Fiquei com a incumbência aqui, primeiro, de agradecer a presença de todos e agradecer também o excelente trabalho. Está ouvindo aí, né? E agradecer também o excelente trabalho dos parceiros aí, né, Geraldão? Do jeito que nós estamos convivendo aí atualmente nas operações, nem são parceiros mais, nós estamos sendo amigos, né? Porque agora parece que encaixou aí as nossas operações, né, da OIDA e com excelentes resultados. Pois não, sejam bem-vindos, pois não. O ano passado nós tivemos aí, o ano passado nós tivemos vários eventos, né, que dificultaram aí nossas operações. Mas a partir do final do ano, novembro, dezembro, janeiro, né, nós tivemos várias operações com resultados importantes, né. Quando a gente fala, né, em comemoração, fica meio difícil, porque a OIDA, eu acho que, junto com a Cracolândia, né, com a zeladoria,
operações nossas também são muito difíceis, né? A gente vai para uma operação e fica cansado 2 dias, né? Como disse o Canesso aí, tamanho é o desgaste energético aí. Então, estamos pendentes também, né? Esse ano, assistência social, bom, nós estamos pendentes com alguns, né, resultados que nós encaminhamos. Um deles é o novo convênio, agora para março de 2025, sem o convênio fica difícil, não é? Nós temos também o protocolo de atuação na OIDA 1, né? Nós temos inúmeros outros pedidos aí pendentes. Por quê? Qual que é o objetivo? Vamos lá. Desfazer, ir para essas operações, gera um desgaste muito grande, inclusive no aspecto político, social. Mas aí eu queria pedir para você, Fabi, coloca para mim aqui, não é? Então a gente está buscando um aspecto preventivo. Como nós vamos buscar esse aspecto preventivo? Tentar evitar aí, né, o efeito pedagógico das operações, não é? Justamente para que esse desgaste não ocorra tanto. Por isso nós pedimos ajuda para a Enel, então isso também está no SEI, e para a Sabesp. Sem água e sem luz fica difícil alguém fazer um loteamento clandestino, né? Principalmente sem luz, me falaram. Sem água parece que eles levam, né? Cavam poço. Às vezes fazem em cima da nascente, então não fica difícil, né? Mas a gente está buscando esse aspecto preventivo, com o apoio aí da Enel. Não é fácil, imagine, tentar, né, cortar a energia de um local todo. E assim vai ser também com a Sabesp. É uma política do governo, participação do prefeito, decisão do prefeito, com o governador, no caso da OIDA. Então, mas de qualquer forma, buscar esse aspecto preventivo é importantíssimo. Assim como esses pontos, convênio, protocolo, terminou o convênio, plano de ação. Muitos encaminharam mudanças no convênio, mas mudanças são relativas ao plano de ação. O convênio ele é mais geral. Não é? O convênio ele é mais geral, e no plano de trabalho e no plano de ação é que nós especificamos o que cada um quer fazer, qual é o objetivo, qual a atribuição de cada um, né? Eu resolvi colocar esse exemplo aqui, porque passamos lá em frente, acho que 3 vezes esse ano já, né? Fizemos uma operação por semana, teve semana que fizemos 2. Essa é a primeira que nós não estamos fazendo esse ano, por causa justamente da reunião aqui com os senhores. Então, está aqui, ó, né, 7 barras. Eu passo na frente desse condomínio 7 barras, já passei várias vezes. Olha aqui, que ano que é? 2020. Está praticamente bonito aqui, né? Pode adiantar, Fabi. Tudo isso que eu quero falar de um problema preventivo também. E lá nesse condomínio aí, nós temos vários inquéritos. Tem um inquérito de 2011 e um de 2021. Ou seja, o MP vai responsabilizar, não é? Vai responsabilizar o prefeito? O subprefeito? Responsabilização do MP é uma coisa muito legal, né? Ele abre um inquérito civil por improbidade e você passa a vida inteira se defendendo, não é? É ou não é? E gasta um dinheirão com um advogado e fica se defendendo. Então, o MP pede, a gente sai correndo para atender. Não tem, assim como a delegacia do meio ambiente, eles estão pedindo, a gente tem que atender. Não é pedindo, né? É ordenando, de certa forma. Porque já pensou se o nosso prefeito, se o subprefeito fique respondendo por um inquérito civil e entre numa de improbidade? Então, pois não, Fabi. A delegada tirou essas fotos aí, né? Cabe realçar também, e muito, eu queria depois aquela de satélite assim. Não.
tem o comparativo? Desculpa, estou olhando só aqui. Então, vamos para lá. Olha aqui, ó. Em frente, antes de falar da delegada, em frente à entrada do condomínio, tem lá uma retroescavadeira, que a gente não pode entrar. É inacreditável, né? Não, ninguém está fazendo nada errado, mas tem uma retroescavadeira. Agora, a delegada aí monitorou 30 construções aqui, ó. Detalhe, cadê a vulnerabilidade social? É barraco de madeira? É morador de rua? Muitas têm piscina, não é? Então fica aquela deixa. Você entra aqui, tem uma associação que trata disso. Até o secretário, mas a associação nós chegamos na última OIDA lá, muito boa a operação, tinha 5, 6 advogados. Uma associação, o advogado olhava para mim e fazia assim. Quando não me xinga, ele ficava assim. Eu falei... Então, está aqui a Anice, que sabe como é que é difícil para lá, né, o pessoal do CREA, aí, o Osmar. Gente, só se for associação criminosa. Está aí o preventivo que nós vamos fazer. Eu vou pedir para a Ambiental, GCM Ambiental, para a Polícia Militar Ambiental, nós também vamos fazer esse levantamento, das associações que estiverem funcionando. Eu monto uma associação, porque aí eu não sei quem é o proprietário, não consigo chegar na pessoa, fica tudo na associação. E eles ficam enrolando. Então, a gente vai pegar agora, preventivamente, assim como o apoio da Enel e da Sabesp, vamos pegar essas associações e mandar via ofício para o MP, pedindo um levantamento deles. Porque coloca na associação e a gente não consegue descobrir a propriedade. E outra, aqui é só crime, não pode construir. Crime, não tem vulnerabilidade, né? Tem gente ganhando muito dinheiro aqui, inclusive as associações. Eu estava nessa última operação, o rapaz veio falar com o advogado lá, de terno, né? O advogado, você faz parte da associação? Precisa pagar um negócio aí, não sei lá. Então a casa dele caiu, casa não, construção, né? Casa tem um ambiente, mas a construção dele caiu e o advogado estava cobrando para ele entrar na associação. Então é interessante esse problema, né? Como é que mas de qualquer forma, precisamos das associações dessa região, toda a região sul, para investigarmos também, que eu acho, ficou claro aqui, né? Que não tem nada de vulnerabilidade, apenas alguns, né? E criminosamente falando, né? Por isso eu peço apoio de vocês aí. A delegada tem ajudado muito a gente. Por que chama delegada? Hoje à tarde também eu vou falar. Chama delegada porque a Polícia Militar recebe a delegação da GCM quando a GCM tem essa função. Então a GCM tem uma função que é defesa ambiental. Então o prefeito estabeleceu aí mais de 2.000 vagas, para 2.400, acho, para delegada. Nós temos só 10, né? Aqui na nossa OIDA, só 10 vagas. Fenomenal, né? Por quê? Ficava difícil para subprefeituras trabalhar. A gente concorda. A Polícia Militar Ambiental, ela chega lá com a lei estadual 9.866, né? Acho que é esse número mesmo. Aí, e a lei já permite. Ela é restritiva bastante, favorece bastante o meio ambiente. Não tem que notificar, dar 2 dias para a pessoa sair. Não tem nada disso lá no artigo 10 dessa lei, né? Então, a gente está, felizmente, agora com o apoio da Ambiental, Polícia Militar Ambiental, né? Trabalhando nesse sentido aí, favorecendo. Antes tinha aquela discussão, já tivemos discussão aqui, pode abrir o cadeado, entrar no portão? Se tem um crime lá, né? Lógico que sim. Então eu agradeço muito aí o apoio de todos, né? Espero que esse ano estejamos juntos para muito mais, né? Fizemos também, está pendente, além do convênio, estou lembrando, além do protocolo, está pendente também o nosso CISA. Eu falei CIDA, o secretário, CIDA é o nosso CISA,
um Centro Integrado de Segurança Ambiental. Por quê? Por quê? A GCM, para trazer alguém que comete, para prender uma motosserra, tem aqui para o centro da cidade. Não é? Desloca tudo isso aí, perde um dia. Outro dia, numa operação, apreendemos, acho que, 30 passarinhos. Um trinca-ferro lá custa 10 mil, viu? 30 passarinhos, ele pega 2 por semana, ganha mais do que todos nós juntos quase. Então, isso porque ele punha, inclusive, para criar, porque o filhotinho custa 3 mil do trinca-ferro. Então, essas coisas ninguém fala, né? Fica para a gente. E vamos torcer para que o nosso CISA, né, Centro Integrado de Segurança Ambiental, que é a ideia de montar, lá na Zona Sul, uma inspetoria da GCM, um pelotão da ambiental, uma delegacia ambiental, olha que bom, né? O verde, né? Um pátio. A prefeitura não tem pátio para prender a máquina de esteira enorme lá com Moreira descobriu ontem, lá, né? Máquina de esteira, aquelas PC que tem a garra, busca lá longe. Assistência social, por que não? Não é? Já pensou se a gente monta vamos dizer assim, uma estrutura dessa lá na Zona Sul? Eu acho que seria muito interessante para poder público, inclusive, né? Com assistência social, ou Verde, CETESB, todos os parceiros estariam ali. Bom, eu vou, já o secretário está aí, eu quero só dizer que a CEMIL agora vai apresentar uma proposta de novas áreas, eu não vi a proposta ainda, da área do não. Quando eles falaram isso, eu achei muito interessante, porque a gente nunca falava que tinha, nós falamos que tem área do não, a gente está vendo gente lá da Zona Norte, aqui, fica falando da área do não. Na realidade, a OIDA tem que atuar em todos os locais, por um motivo. A hora que a gente estabelece, essa vai ser a área que nós vamos defender. E a área, ela é totalmente devastada, igual a Schmidt, né Moreira? Totalmente devastada. Outro dia, o Moreira mandou uma foto lá da Schmidt, derrubaram mais coisas lá, foram atrás da máquina de esteira. Fica muito ruim para a OIDA delimitarmos aquela área que a CEMIL vai estudar, e a gente vai ter que chegar a um consenso, porque o grupo técnico aqui, né, é o grupo executivo que decide a área. A gente, não, nós vamos proteger essa área, vamos atacar essa área vai ter que reduzir o número de invasores, essa área vai ter que congelar. Então, não é só, aqui vai ser a nova área, não. Tudo é área nossa, né, de proteção dos mananciais e ambiental. Mas aquela área que nós batermos o martelo, nós vamos ter que dar uma atenção especial. Porque a área do não antiga aí, que a gente ficou defendendo, parece que foi o local, parece que circundamos a área do não, foi lá que eles mais atacaram. De certa forma, não deixa de se pensar assim. Então, a gente tem que ter responsabilidade também nessa decisão. E os amigos do CREA também vai trazer aí, a gente tem sofrido, né? Eu tenho certeza que a Anícia aí, né, o CREA vai falar que não tem aquela... Hoje eles constroem uma casa em cima da outra, ou então tudo geminada e não dá para desfazer uma porque vai cair a outra já tem 2, 3 crianças lá dentro. Tenho certeza que nós vamos discutir coisas boas agora. Obrigado. Obrigada, Tom. Então, convidar agora o pessoal da CEMIL para falar sobre o debate sobre futuras áreas a serem observadas pela OIDA, da área do não. Quem que vai falar? O Caio? Por favor, Caio. Está com ar-condicionado aqui. Bom dia a todos, eu sou o Caio, represento a Coordenadoria de Fiscalização de Biodiversidade do Estado de São Paulo e hoje estou como diretor do Centro de Planejamento.
Essa apresentação que a gente vai mostrar para os senhores entra num contexto do mapa do não, que se destacou como uma ferramenta bem utilizada pela polícia, tanto pela prefeitura em ações, né, para a escolha das áreas das ações. E em tratativas com o nosso corpo técnico da CFB, em conjunto com o corpo técnico da prefeitura, nós propusemos, né, uma atualização dessa ferramenta, que se demonstrou tão importante, né, tendo em vista que essa ferramenta foi um movimento inicial da gente de fazer um primeiro levantamento das áreas que seriam prioritárias para a fiscalização, principalmente na Zona Sul de São Paulo, né? Então, a gente vai contextualizar um pouco dessa ferramenta para vocês, apresentar o contexto como ela foi feita, o período como ela foi feita, o que ela levou em consideração, algumas limitações que ela possui hoje e também algumas sugestões de propostas para o grupo como um todo avaliar uma possível atualização dela ou até mesmo uma reformulação do propósito dela, né, da área. Então, eu vou convidar a nossa equipe técnica que planejou essa apresentação aqui para comentar um pouco sobre. Por favor. Seu livro. Bom dia a todos. Eu sou o César, sou contratado do Projeto FEHIDRO, que contempla também a relação da OIDA e também dos GFIs na região metropolitana de São Paulo. Eu sou engenheiro ambiental de formação, eu estou com o Leonardo, ele está com a gente, começou esse ano, ele é especialista em geoprocessamento e está ajudando bastante a gente lá na secretaria também nessas relações. Tá? Então, para falar um pouco sobre a relação do mapa do não, vou dar um contexto geral, por conta que eu acredito que muitos já utilizam bastante, mas eu acredito que tem alguns que acho que talvez nem tenha visto, então a gente vai passar um pouquinho do que é, o porquê, né, e o como que foi feito. Então, lá desde 2006, né, o Poder Público viabilizou toda essa configuração dessa matriz, né, para a gestão compartilhada entre o Estado e o município, para a preservação das áreas de mananciais. Aí o porquê disso, né? Por que criar esse documento, né? Então, para a gente conseguir enfrentar as ocupações irregulares que a gente tem no município de São Paulo. E como que isso foi feito, né? Não só com o uso da tecnologia, né? As ortofotos que foram disponibilizadas para a gente, também com sobrevoos. Então, a gente conseguiu fazer esse mapeamento, né, junto também com a prefeitura, para a gente conseguir realmente mapear todas essas áreas que estão dentro da PRM. Aí, no contexto dessa linha do tempo, lá em 4 de 2020, né, teve um dossiê, né, que foi a devastação da Mata Atlântica no município de São Paulo, que foi produzido pelo ex-vereador na época, né, o Gilberto Natalini. Aí, em dezembro de 2020, começou a ter essas discussões sobre essa importância dessa ferramenta. Em 2021, começou a formulação, né, do mapa, então teve toda essa elaboração lá pelo Centro de Monitoramento. E em 2021 veio esse ofício com escopo de atuação no enfrentamento das infrações de crimes ambientais, junto com a PEAMB e com o apoio, que na época era a CIMA, né? Hoje nós somos a CEMIL, priorizando o uso da tecnologia de geoprocessamento e entre as outras ferramentas. Tá? Então, qual que era o objetivo na época do mapa do não? Esse mapa do não era estabelecer um zoneamento, né, do território para fiscalização. Né? Então, a gente conseguir criar áreas com maiores e menores prioridades, onde que a gente poderia, vamos dizer assim, que a gente poderia atacar, né? E só um ponto aqui que eu esqueci. Maior prioridade para as proteções das nascentes. Tá?
Então, aqui eu separei um pouco em relação às APRMs, né? Então, eu dividi na tabela, vamos dizer assim, tudo que tem drenagem, cursos d'água, nascente, né? Quem são as subprefeituras que estão contempladas dentro dessa APRM, né? A população também existente nesse local e a quantidade, né, de metros cúbicos de cada reservatório, tanto da Bilis quanto da Guarapiranga. Tá? Então, separando por subprefeitura, a gente tem uma totalização de 267 áreas. Então, esse foi um problema também que a gente conseguiu verificar, que foi, o coronel falou anteriormente, que ficou muito concentrado na Zona Sul. E a gente não tem muitos dados da Zona Norte também, que é mais para a região ali da Cantareira, né? Então, essa região ficou um pouco, vamos dizer assim, um pouquinho mais esquecida em relação à Zona Sul. Tá? Então, na época do mapa do não, os dados de AIA que a gente teve foi entre 2017 e 2022. Tá? Aí, só para colocar um contexto também, que a gente, entre o ano de né, de 2022 até o final de 2024, aí a gente teve quase 500 AIAs lavrados. Tá? Então, eu vou deixar o Léo falar sobre um pouco mais da relação técnica da parte de geoprocessamento. Com o levantamento... Alô, estou ouvindo? Estou ok? Tá. Então, para início do trabalho, né, lá em 2000, então, foi levado em consideração os dados enviados pela prefeitura, né? Inicialmente, né, a melhor escolha foi em relação a levantamento cartográfico de maior precisão, então, melhor escala. A melhor escala foi utilizada com os dados de hidrografia. Então, através dos dados de hidrografia, foram geradas as nascentes para geração dessas análises. Aí, com isso, né, com toda a formulação e todas as bases de dados, foi possível gerar esse primeiro mapa indicativo das áreas de menor ou maior prioridade, de acordo com a base da prefeitura, enviado inicialmente a partir dos pontos de ocupação irregular das áreas ativas. Então, a partir disso, então, foi formuladas as áreas de prioridades para a Polícia Ambiental Militar, né, para que essas áreas fossem autos de fiscalização. A partir desse dimensionamento, então, foi esquadrejado, né, a Zona Sul, né, de São Paulo, tendo como objetivo, né, sobreposição às duas APRMs, Bilis e Guarapiranga. Foi gerado, então, o dimensionamento das quadrículas, né, de 3 por 3 quilômetros e a área de 9 quilômetros quadrados. Para isso, né, para você ter um planejamento e visualização dessas áreas, para que isso possa ser plotado a campo ou até mesmo para a gente ter uma melhor estratégia, né, para cada área. Então, a partir disso, né, a partir da imagem de 2020, essa é uma questão do mapa. Então, esse mapa é estático nesse tempo. Então, preconiza essa data. A data do satélite das imagens orbitais do CIBERS 4A, né, com resolução de 2 metros. A partir dessas informações, dessa base de dados, foi gerado esse mapa. Né? E é como ele é formulado. Então, as áreas prioritárias, né, tendo ocupação irregular, o processo de ocupação e expansão, né, foi levado em consideração ao vetor da Câmara da Prefeitura do município de São Paulo. Depois, formulado, né, depois dessa formulação, chegou então nas áreas, área de uso, né, área de como uso e ocupação não. O que significa essas áreas? São áreas mais sensíveis a recursos hídricos, são áreas que preconizam menor interação de uso e ocupação. Então, são áreas que vão preconizar aí menor disposição entre parcelamento do solo, uso e ocupação de forma, né, regular ou não. Então, dessa forma, essas áreas dizem com não utilizadas, né? A outra camada que foi são as áreas de monitoramento, áreas que devem ser consideradas para monitoramento. Então, são áreas que já permitem certo tipo de uso, mas, mesmo assim, tem que ter monitoramento, por serem áreas que têm distribuições e certas particularidades, né? E, através disso, né, gerado áreas de sim e de não. Um grande perspectiva disso é porque eu tenho áreas como sim, como não. Eu não tenho áreas como designação, ocupação já estabilizadas. Então, esse mapa fica meio deficitário nessa parte. Então, isso não tem no mapa. Então, só tem áreas sim, não. Áreas com ocupação já efetivada, isso não obtém lá. Então, não tem essa ocupação, de fato, já estabelecida, né?
Aí, né, como um mapa, de usualmente, ele é formulado e usado durante as fiscalizações, e de maneira assim. Então, a quadrícula especifica, né, qual a área, proximidade. Esse exemplo foi, né, sinalizado como área prioritária, proximidade à área de PP. Então, ela sobrepõe, né, a PRM, né, Guarapiranga, ela encontra-se, né, nessa área com movimentação de terra, próximo ao logadouro e com sinais para início de fiscalização. Então, essas áreas sinalizam isso, né? Áreas prioritárias com essas camadas que sobrepõem itens consigos para fiscalização. Aí, qual o questionamento em relação a isso? Então, eu tenho essas áreas sinalizadas para fiscalização. Então, o que não abrange ou o que ficaria fora dentro desses exemplos? Então, a gente pegou esse exemplo. Então, é uma área em processo de expansão, certo? Com uso, né, de ocupação sinalizado monitoramento, né, para ser monitorada, mas que dentro do mapa do levantamento feito pelo Inventário Florestal de 2000, essas áreas já não tinham área de vegetação nativa. Então, mesmo assim, elas estão dentro do monitoramento. Por que essas áreas ainda continuam? Sendo que, lógico, né, isso é uma área de ocupação irregular, ativa, mas, de fato, é necessário fiscalização dessas áreas? E que motivo? Por quê? Não, então, essas áreas não tinham área de preservação, área de vegetação nativa inicialmente. Desde a imagem da Emplasa, a gente pegou a imagem da Emplasa, em 2010 e 2011, já não havia vegetação nativa preconizada. E, mesmo assim, essas áreas estão monitoradas. Para o primeiro plano, né, acho que isso não foi, né, esclarecido ou não tomado como planejamento de inicialmente. Mas, assim, ela traz uma visão daquilo que deve ou não ser monitorado para esse primeiro trabalho, desse primeiro mapa existente. Originalmente, o mapa era Sentinela das Águas. Essa foi a ideia principal, que se tornou mapa do não. Mas, então, ainda nisso, não tinha área de ocupação e não tendo vegetação, ela ainda se encontra dentro da APRM, zoneada, com uma área de ocupação já controlada. Então, né, são áreas para servir ou no contexto de retirada dessas áreas, ou no contexto de edificação e associação de uma nova atribuição, área de uso consolidado efetivo ou não. Por isso, essa importância dessa atualização e renovação. E há algumas limitações do mapa posto aqui, como o mapa do não, e algumas necessidades. Para finalizar, e depois a gente traz algumas soluções, né? Então, como o Léo falou... Está funcionando? Tá. Então, como o Leonardo falou agora, a gente tem algumas limitações, né, sobre essa relação do mapa do não hoje. Então, uma dessas limitações são a troca de informações que a gente tem, eu acho que entre todos os órgãos, não só o governo do Estado, mas também a Prefeitura, a Polícia Ambiental. A gente tem ainda um pouco dessa dificuldade, tá? A relação também do mapa ser estático, então a gente não consegue ter atualizações contínuas. Então, a gente fez um mapa lá em 2020, então, nesse período, desses 4, 5 anos, quanta coisa não avançou, né? Então, a gente fica um pouco à mercê de ter que fazer atualizações a cada 5 anos ou em algum período, tá? Então, também essa relação da concentração do mapa, as informações estarem na Zona Sul, né? E também alguns recursos, também, às vezes, equipe técnica, ou alguma coisa assim, para estar realizando esse tipo de trabalho. Então, são essas necessidades, né? Hoje, né, ao nosso ver, para a relação ao mapa do não? Definir muito bem qual que vai ser o novo objetivo desse mapa, tá? A inserção de novas áreas, né? Ou a revisão dessas áreas, ou a inserção ou a retirada dessas áreas. Também criar um grupo de trabalho, né, para a gente conseguir discutir as questões técnicas, também envolver algumas outras instituições para a gente conseguir mais informações para o mapa do não, por exemplo, a gente ter o pessoal da CETESB, às vezes o pessoal da Sabesp, da Enel também, para a gente conseguir ter algumas informações, tá? E também a gente acabar desenvolvendo treinamentos, workshops, o que tiver ao nosso alcance em relação a isso. Tá? Então, aqui a gente vai entrar numa relação a recomendações que a gente conversou internamente, que pode ser interessante, né, para o futuro.
Então, a criação, né, do grupo de trabalho, a gente até conversou da outra vez que quando a gente fez uma reunião. Então, definir os integrantes, né, do corpo técnico e administrativo, né, definir o objetivo e o escopo do mapa, a definição dessas áreas prioritárias também para a fiscalização e a base de dados também que a gente vai utilizar para atualização e reestruturação do mapa. Uma validação da necessidade de inserção ou retirada dessas áreas de interesse, né, então, definição técnica acerca dessa temática, verificação junto aos órgãos, né, a legislação também, a criação de classificação para enquadramento dessas áreas. Eu acho que essa parte é muito importante, que a gente vai ter que criar critérios para a gente estabelecer o que tipo de área vai ser mais importante ou não, né? Então, se vai estar mais perto de nascente, vai ter uma prioridade tal, se vai estar dentro de APP, outra prioridade. Então, isso é uma coisa que a gente vai precisar sentar e conversar futuramente. E o espaço também para integração de informações, né? Então, acho que essa parte seria interessante se a gente conseguisse ter uma coisa mais dinâmica, online, que a gente consiga ter essas informações em tempo real ou atualizações mais contínuas, né, mais frequentes, do que a gente ter esse mapa estático. Eu sei que ajuda bastante para a polícia levar a campo, às vezes, o físico, né? Mas, às vezes, a gente talvez criar alguma coisa em mobile para a polícia conseguir ver diretamente já em campo. Então, talvez, são algumas coisas que a gente pode pensar ao médio e longo prazo, é uma coisa que pode ser interessante. Da nossa parte é isso, e muito obrigado. Alguém tem alguma dúvida, quer comentar algo? Tem? Então, por favor, Tom. Bom, estão me ouvindo aí? Eu falei antes da importância de estabelecermos a área do não, mas, infelizmente, nós não temos muito tempo, né? Nós temos que fazer isso rapidamente. Se a Luciana concordar, falaremos também com o secretário. Eu acho que o grupo da OIDA aqui seria o grupo para discutirmos melhor essa situação junto. Falei que ia perguntar, tá vendo? Ainda bem que eu estava falando mais. Bom, continuando aí com a licença do... Eu acho não, né? É importantíssimo delimitar isso aí. Faça uma votação para que o grupo técnico aqui da OIDA faça parte desse grupo aí para estabelecer essas novas áreas. Gostaria até de pedir, já que o secretário chegou, para abrirmos um SEI. Nós temos uma dificuldade, não sei se vocês têm ciência disso, nós temos uma dificuldade, porque é o seguinte, com a prefeitura trabalhamos com o SEI. Aí, quando vai para o CREA, vai para a CETESB, vai para a CEMIL, vai para outras áreas, né, outros parceiros, nós temos uma dificuldade muito grande de tentar seguir a mesma rapidez do processo do SEI aí, né? Mas gostaria de abrir um SEI para falar das áreas da Zona Norte, para que o pessoal da Zona Norte esclareça, né? Porque ficamos com aquela impressão que a Zona Sul, 3.400 nascentes, todo mundo empacota lá em cima, vocês viram que não é vulnerabilidade, cada casa que a gente desfaz lá, maior do que a minha, né? Não é vulnerabilidade, né? Então, para que a Zona Norte não fique também, né, distante da gente e que a gente possa prestar atenção no que está acontecendo lá também. A gente fica com a impressão que aqui a gente tem terreno 5x25 aqui na Zona Sul e lá na Zona Norte tem chácaras, né? Mas, na realidade, também podemos atuar lá, é lógico. Então, eu vou abrir o processo C e pedir para que o pessoal aí, do pessoal da Zona Norte, também fale, olha, aqui no Jaçanã nós temos um pedacinho aqui que está corroendo essa nascente, e a gente trabalhar junto com
PM Ambiental, GCM Ambiental, Ministério Público, por que não? E buscarmos aí uma forma de ajudar também a Zona Norte. Graças a Deus, né, e aos trabalhos que desenvolvemos todos aqui, hoje nós temos operações semanais. Fora as operações, nós temos patrulhamento lá, nós não temos o policial militar ambiental lá na Zona Sul. Eles vão até lá hoje, graças à delegada aí, né, e trabalhando para nós. Além, não tínhamos uma viatura da Polícia Militar Ambiental passando na Zona Sul diariamente. Hoje nós temos 2. Não é? Eu gostaria de deixar bem claro isso daí. Estamos, de certo... É lógico que nós estamos, de certa forma, nos aprimorando. Outra coisa que eu gostaria de falar também é que a Enel, por exemplo, numa reunião que fizemos, estabeleceu 21 áreas que tem lá 500 milhões de gatos e não pagam nada, que não sei como a energia chega lá, e eles querem regularizar, mesmo porque tem que arrecadar. E a gente, de certa forma, a gente não pode regularizar uma coisa que não é irregular, é clandestino. Então, é lógico que, para essa área também, da consolidação, o pessoal da CEMIL, nós temos que trazer a SEAB. Eu convidei, o doutor pediu para convidar a Maria Tereza Fideli, mas foi muito em cima da hora, né? Foi ontem, e eu não consegui, mas que ela é a nossa secretária dos mananciais. Mas nós vamos também trazê-la, vamos montar esse grupo, né, de trabalho para regularizar essas novas áreas aí, inclusive, né, buscar um pessoal da Zona Norte também. A Enel estabeleceu 21 áreas, falou que dá para cortar a energia de 3 áreas, mas aí não depende da Seclima, não depende, né? Isso é uma política do governo, prefeito e governador. Então, e também pediu para autorizar que se regularize 3 áreas. É lógico que dentro das 21 áreas que a Enel apresentou, muitas estão consolidadas com moradores já há muitos anos, né? Só tem o gato lá, mas eles estão querendo... É lógico, arrecadar, a gente sabe todos. E outra, o gato influencia muito na prestação do serviço da Enel. Porque se você está num lugar lá que tem um poste, 50 gatos, vai cair, daquele que paga, vai cair energia, não de vez em quando, quase todo dia. Então, ele tem para fornecer X de energia para aquela região e tem 200 do X ali. Então, dá para ter uma ideia que a Enel também tem esse problema. E nós estamos, viu, nosso amigo da Enel aí, nós estamos devendo sim. Mas é que, imagina, como é que nós vamos fazer? Cancelar, autorizar, sem uma política de Estado, aí, uma política de prefeitura. Aí, mas nós estamos trabalhando, viu? Não se preocupe, não. A SEAB já indicou 3 áreas para cortarmos a energia, se for decisão política do Estado. E pedimos para ela delimitar 3 áreas para a Enel poder também trabalhar direitinho, né? Então, acredito que a Enel vai pegar as áreas que mais caem em energia, que tem mais problema. Então, nós estamos trabalhando isso. Falei, viu, secretário, da ideia preventiva nossa. Não é fácil irmos lá, desfazermos, né? Todo mundo xingando, minha mãe, tá aí o Rubens e o Osmar que sabem, já queriam, né? Mas nós estamos... E a Enel é muito importante nisso. E a Sabesp também. E também falei, viu, secretário, das associações aí, esses advogados que vão lá e constroem casas. Então, nós vamos pedir, por favor, eu vou abrir aí um outro SEI e pedir as associações para todo mundo aí. Quem tiver associação, nós vamos encaminhar para o MP, para que faça um estudo melhor sobre isso daí. 4 ou 5 advogados, não é? Então, é interessante essa atualização da área aí, feita a cada 5 anos, né? Coincidiu com o convênio, né? Talvez saindo do convênio, a gente já tem que sair com essas áreas também, sem colocar que não é
É área prioritária, não é área exclusiva. Porque, senão, a gente vai ficar com aquela cara. Estabelecemos essa área e essa área expandiu muito e a gente depois não tem como justificar, mesmo porque não estamos lá 24 horas, né? Então, prioritárias eu concordo, né? Depois, vamos montar, então, esse grupo de trabalho aí. É isso. Obrigada, Tom. Queria só... Pode falar. Quer falar? Não, só deixar a nossa Coordenadoria de Fiscalização à Biodiversidade, através do nosso Centro de Planejamento e o Centro de Monitoramento à disposição. A gente vem fazendo um trabalho conjunto aqui com as informações pós-operação e ficamos à disposição aí para desenvolver essa atualização desse mapa. Obrigado. Obrigada. Eu queria só falar que a Enel está aqui hoje. Nós estivemos com o secretário, conversando com toda a equipe da Enel, presidente, enfim, e delimitamos um monte de atribuições conjuntas e também individuais, e por isso que hoje eles estão aqui e vão começar a participar das reuniões da OIDA com a gente, e certamente nos ajudarão aí nessa empreitada. Então, convido agora o Rubens Roque de Moraes, do CREA, para falar sobre dicas sobre melhorias das operações OIDA. Opa! Bom dia a todos. Sou Rubens Moraes, eu sou chefe de unidade do CREA, de fiscalização, da região de Guarulhos, né? Guarulhos, Mariporã, Santa Isabel, e da Zona Leste também, responsável pela fiscalização e registro dos profissionais dessa região. E também atuo aqui com vocês na OIDA, por determinação da Superintendente de Fiscalização e da presidente do CREA São Paulo. Queria agradecer ao doutor Naline aí pela oportunidade. Coronel, até essa conversa aqui foi das últimas, né? A gente está praticamente juntos aí desde novembro, dia sim, dia não, praticamente, quase passamos o Natal junto aí, né? De tantas operações, né? E aí, exatamente. Aí, nesses bate-papos do dia a dia, que a gente procura aprimorar, né, e trazer dentro do CREA São Paulo o contexto para contribuir com todos aí. E o mais importante, né, a parceria dos órgãos, das secretarias, um ajuda o outro para efetivar as nossas atividades. O CREA São Paulo é responsável, né, pelo registro, a habilitação e fiscalização dos profissionais da engenharia. Isso é muito importante. Engenharia, agronomia, geociências, os tecnólogos e agora também até os design interiores. Então, nós registramos, e o pessoal fala, mas o CREA é para defender os profissionais. Não, todo o nosso serviço de fiscalização é para defender a sociedade. E, por isso, até tem perguntas, mas por que o CREA participa da OIDA? Para quê? Qual que é o objetivo do CREA na OIDA, dentro da atribuição da existência do Conselho? Então, dentro do todo o contexto de atividades técnicas, que o dia a dia nosso da OIDA é movimentação de terra, supressão vegetal, parcelamento de solo, aberturas de ruas, a construção em si, né, das casas, também tem as instalações de esgoto, os postes, né, a questão de elétrica. Então, tudo são áreas da engenharia que o CREA fiscaliza. E tudo isso aí está na nossa atividade do dia a dia da OIDA. Então, é por isso que o CREA participa. E qual que é o nosso objetivo na OIDA? É tentar identificar profissionais que estão envolvidos, profissionais registrados no CREA, que estão envolvidos nessas ações, em áreas que são irregulares. É difícil, a gente sabe que é muito difícil a gente ter o nome, ter o CPF do profissional, é a maior dificuldade que tem. Muitos agem escondido, né? Até faz o serviço, passa para o proprietário ou para o parcelador lá quem fez o parcelamento. Então, essa é a maior dificuldade que nós temos, é identificar os profissionais. Quando identificamos, aí sim, abrimos um processo administrativo para fazer a análise da questão ética do profissional. Porque ele, enquanto profissional, ele sabe que não poderia estar construindo ou estar fazendo um projeto dentro dessas áreas. Até hoje, a gente atua também dentro do GFIs, já conseguimos aí 3 ou 4 profissionais apenas, com nome mesmo, abrimos o processo e está tramitando dentro do CREA para a questão ética profissional. Quando a gente não consegue identificar o profissional, aí também tem a questão do proprietário, daquele que a gente, no dia a dia que a gente vai lá na ação, a gente consegue identificar. Então, o proprietário, por ele fazer uma construção, ele está exercendo ilegalmente a profissão da engenharia.
Então, nós também temos atuação contra o proprietário, daqueles que a gente consegue fazer a identificação. Até coloquei aqui o e-mail da nossa Subfis, Superintendente de Fiscalização do CREA, porque, além da OIDA, a gente tem as ações do dia a dia. E vocês também, dentro das subprefeituras, dentro das secretarias, dos demais órgãos, a GCM, a Polícia Ambiental, fazendo uma ação sozinho, vamos falar assim, individual, constatando essas situações, tendo o relatório, enviar para o CREA é muito importante, porque a gente vai fazer o nosso trabalho também, de fazer ou a autuação, ou tentar apurar. Então, é muito importante que vocês, independente da ação, e inclusive, até se for o caso, nos convidar, vamos fazer ação em tal local, ações individuais das subprefeituras, das secretarias, estando envolvidas essas atividades técnicas, o CREA também atua junto, até numa parceria lá individual, com uma secretaria ou com um órgão aí independente. Então, isso é legal, sempre comunicar o nosso, por e-mail Subfis, que vai para o nosso superintendente, e ela já determina uma equipe para acompanhar também, sempre para atuar na atribuição do CREA, que é para tentar identificar lá os profissionais ou quem está responsável pela construção irregular. E dentro da nossa atuação, o mais difícil, assim, como que a gente consegue montar um processo contra ou o proprietário ou quem está executando lá a atividade irregular? Então, precisamos ter os dados mínimos, né? Que seria o CPF, tem que ter o nome e o CPF, o endereço eletrônico, ou até o endereço de correspondência e o WhatsApp. Porque sem esses dados aqui fica difícil ter a continuidade da ação, a continuidade do processo. Porque a gente sabe, o processo iniciando, tem a multa, dependendo da situação, o CREA autua, e a multa chega até a ser, vamos dizer assim, uma educação ambiental, né? Porque quando mexe no bolso, aí o cara não aproxima, ele vai pensar se vai fazer ou não. Então, além das multas, né, que tem da prefeitura, a multa da Polícia Militar. Então, também tem a do CREA. Então, a gente sempre procura, porque a gente sabe que quando pega no bolso, opa, será que eu vou fazer uma próxima? Será que eu não vou fazer? Então, isso é muito importante. Aí, se não pagar multa, tem protesto, tem a questão judicial. Então, todos esses dados são importantes. Então, numa ação da GCM, numa ação da polícia, passando para nós esses relatórios, a gente consegue fazer o nosso processo também em cima. Legal? Então, a gente conta com vocês aí nesse sentido, independente da ação da OIDA. Como eu falei, a gente atua na OIDA, né, desde o reinício da OIDA, né, e também o CREA também atua nos 4 GFIs. Eu atuo também no Alto Tietê e no Alto Juqueri. E temos também, as equipes do CREA, que também atuam em todos os GFIs. Os agentes fiscais, da mesma maneira que a gente atua aqui na OIDA. Subatino. E aí, chegando aqui na OIDA, nas nossas conversas, né, porque o CREA, a gente tem, dentro da nossa atuação, além da atribuição do CREA, a gente acompanha os desabamentos, né? Então, até a gente tem conversado bastante com o coronel, com a Nice, com as equipes, né? Então, até achar aquela palavra ali, acompanhamento da demolição, porque, na verdade, nós não somos os responsáveis técnicos pela demolição. Então, até isso que a gente vai chamar uma conversa, não sei se nesse momento ou num outro momento, para a gente definir isso, os responsáveis pela demolição, porque chega nas ações, essa última foi maravilhosa, essa ação, mas ainda podia ser muito mais, porque tinha muito mais para demolir, não nessa como nas outras. Então, isso que a gente tem que estabelecer com as subprefeituras, com a S-Sub, né, que tem a contratação das empresas, para a gente entender esse processo, porque a gente tem, o CREA que vai lá e define, aí vem, mas é o CREA que vai definir, não é o CREA, aqui estamos em conjunto, um ajuda o outro, não é o CREA que vai falar, não, essa aqui pode, essa aqui não pode, a questão se vai danificar uma outra. Hoje a gente está sendo muito cauteloso, graças a Deus, não deu nenhum problema, hoje, por quê? Porque estamos sendo muito cautelosos. Se a gente tivesse mais equipamentos, se tivesse mais preparado, poderíamos demolir muito mais. Ah, mas você quer demolir mais porque quer? Não, porque a gente precisa de demolir. E também para não tem uma sensação de injustiça dentro do que está tudo errado, né? Vamos dizer assim. Por que demoliu uma e não demoliu a outra? Aquele que está lá com o térreo estabelecido e tem lá meia construção no segundo andar, ele está achando que ele está bonitão, e ele vai continuar a dele lá. Então, a gente tem que buscar meios para derrubar aquele que está lá em cima, porque senão ele vai chegar no segundo, no terceiro, e para ele está bonito. E está rindo dos outros lá que está perdendo e sai tipo como vantagem, né? Então, é isso que a gente tem que buscar. Melhorar, eu até busquei com especialistas, aí eu não sou especialista em demolição, a gente atua, trabalha em conjunto, a gente buscou equipamentos que podem melhorar a nossa ação,
E a gente podia estudar, ver o que a gente precisa, em termos da prefeitura, do que pode ser contratado, dentro dos contratos que tem com as terceirizadas, né? Tem o rompedor, tem aquele lá que é o equipamento de sistema de esmagamento, que muito bem para ser utilizado no segundo andar, sem abalar o primeiro. Então, tem diversos equipamentos aí. O martelete, ou o martelete aí, né? Martelete a gente fala todo dia. Aquele mais simples lá é só levar. Não precisa pedir o martelete. Aquele lá é tranquilo, até custo para as empresas. Assim. Então, precisamos estabelecer. Tem também o martelete que é por ar comprimido. Entendeu? Então, temos diversas ferramentas, não faltam. Então, é isso que a gente teria que falar só sobre demolição, para melhorar e ampliar aí a nossa atuação. Esse também aqui são marteletes de ar comprimido, uma rede de ar comprimido, são 3 lá trabalhando, para que não tenha aí, que provoque aí acidentes aí e não danifique casa que a gente não pode derrubar. Então, essa máquina também é maior. Então, a proposta seria essa, a gente fazer uma proposta de procurar as empresas que são todas terceirizadas, né? Por exemplo, aqui eu coloquei 2 exemplos, né, que a gente tem trabalhado bastante, né? A Corptec e a Aeratec. Então, precisava entender como que é esse contrato da prefeitura com essas empresas, porque eles só cedem o maquinário, porque, assim, quando tem um contrato, eu acho que é por ata de registro de preço, se eu não me engano, deve ser isso, e tem a responsabilidade técnica. Porque, inclusive, até, né, parabenizar o piloto lá da PC, lá, o cara é maravilhoso, né? Ele foi cirúrgico na última, fez demolições gigantes lá no detalhe, pela habilidade dele. Mas a gente tem um risco, e se dá uma zica ali? Quem que é o responsável lá, que deu lá um totozinho a mais ali? Então, é importante, os profissionais que são contratados pela prefeitura dessas empresas têm que estar junto com a gente, para a gente fazer um projeto aí de demolição, um mínimo do que precisa. Então, a gente coloca o CREA à disposição para sentar junto, coronel, os responsáveis da subprefeitura e das empresas, para entender, porque, pelo que eu entendo, no final, a prefeitura dá um atestado de capacidade técnica para essas empresas que são contratadas, como elas responsáveis pelos desfazimentos. E realmente são, porque quem materializou foram as empresas. Mas quem são os responsáveis? Não é o Osmar, não é o Rubens, dentro de lá, ou o coronel, as empresas que estão fazendo. Então, eu entendo, nós entendemos, né, o CREA entende, que tem que ter a participação e a responsabilidade técnica pela demolição. E tendo os equipamentos, a gente vai avançar muito mais do sucesso que já é hoje. E tirar essa questão aí, por que derrubou uma e não derrubou a outra. Tá? Então, é uma proposta que a gente está trazendo para vocês aí, e a gente coloca à disposição para poder ajudar nesse sentido das demolições. Tem também a questão dos muros, né, que a gente já falou bastante, né? Até na penúltima ação, se não me engano, tinha lá um muro, lá um portão. Não é esse aqui, não, peguei só para ilustração, que eu não achei a foto daquela. Isso foi a penúltima, né? E depois a gente entrou lá, abriu lá, tinha 55 lotes. Quem passava pela rua lá era simplesmente um portão, uma garagem. Mas depois que a gente entrou lá, ixi, mas é um paraíso. Todo mundo construindo. A subprefeitura não conseguia entrar lá. Então, assim, a questão do muro, do portão, entendemos que é ilegal, né? Não tem que ter, porque não é um loteamento regular, não é? Então, a questão dos muros, independente do que for, nós entendemos que tem que derrubar direto. Tem nem que, enquanto a nossa... Estamos em ação definir quais serão os desfazimentos, a equipe já tem que tirar os muros, porque dificulta muito a nossa fiscalização, tanto no dia a dia do CREA, como dos demais, né, que a gente não sabe o que está acontecendo lá, porque esse foi um tremendo, né? A gente abriu lá, tinha 55 lotes lá em construção, muitas casas já feitas, e se passa mais um pouquinho, é um condomínio, e até garante, né, para a segurança de quem está comprando, até mascara, né, que está regular, porque está bonitinho lá. Então, valoriza mais a segurança. Então, a gente já tinha que ter isso definido. E muro, acabou. Se o muro, ninguém está morando no muro, né, dentro da questão de desabitado ou não. Então, o muro não tem nem que discutir. É chegar e derrubar muro e portão, que facilita. Então, é uma proposta nossa aí também de ter estabelecido e fazer, independente do que for, né? E também a troca de informações, né? Eu já atuo desde 2021 no GFIs, e nós tínhamos lá um grupo no Google Drive que cada um colocava o seu relatório. Hoje, as ações são magníficas, são perfeitas, só que cada um tem a sua informação e fica com ela. A gente não troca a informação. A gente, por exemplo, até essa última tinha 3 equipes, né? A gente não sabe, por exemplo, não sei quantas demolições houveram. Precisava alguém centralizar isso dentro da OIDA, dentro
de ter alguma responsabilidade para juntar quantas autuações o CREA fez, quantos AIAs daquela situação saiu, quantos comuniques, quantas... Isso é importante para nós, até para divulgar e para cada um ter o seu relatório. Então, eu até conversei com o Caio, né, Caio? Eu estava preparando aqui a apresentação, e tem agora um sistema, né, que a CMU estabeleceu, dentro do CIGAM, dentro do CIGAM, de colocar essas informações lá. Depois até o Caio, se quiser falar também, seria legal, porque para a gente concentrar, e um relatório de um ajuda do outro, complemento do outro. Então, a gente podia estabelecer isso aí, começar a agir, e aí dentro da OIDA, ter alguém para centralizar essa informação e troca, para ficar fácil. Porque a gente não sabe quantos desligamentos houveram. Entendeu? E, de repente, tem lá dentro do desligamento, foi constatado lá um profissional ou alguém. Então, serve, para nós serve. De repente, para outro órgão também serve a informação. E também a gente usa muito, né, até comentei, coronel, numa das últimas, aí, a questão das plaquinhas de embargos, dos comunicados. Seria bom a comunicação da prefeitura providenciar, porque sempre tem aquele papo, eu não sabia, e as plaquinhas de embargo ajudam muito para instruir os processos depois. Eles vão tirar a plaquinha vai tirar, não sabe o que vai tirar. Ou a chuva ou eles tiram. Mas a gente constatou, a gente foi lá, a gente avisou, está lá, a plaquinha está lá, outro dia tirou, mas para o nosso processo enriquece. Porque nós fizemos a nossa parte, nós informamos, porque sempre vai ter mas eu não sabia, vocês vêm agora, está avisado, está lá. Inclusive, a CEMIL agora está fazendo, não vem para a OIDA aquelas placas gigantes, né? Vem também? Também vem para São Paulo, né? Mas são poucas, né? Mas também funciona, porque o nosso compromisso de comunicar faz parte. E dentro de um processo administrativo, isso fortalece lá na frente de Ministério Público e ações futuras aí. É isso aí, rapidinho, deu para passar o recado, o CREA está à disposição, aqui é a nossa equipe, né, o Osmar, o pessoal já conhece bastante o Osmar, engenheiro Osmar, a Flávia também da equipe, também do CREA, tem o Zé Paulo não está aqui, mas ele cobre aí as nossas faltas quando precisa, e o CREA está à disposição de todos aí, no que precisar, e para orientação e tudo mais. Obrigado aí pela... Obrigada, Osmar. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Então, vai lá. Bom, agradecer muito ao CREA, né? A parceria e já até a amizade, né? Porque nós estamos juntos aí toda semana. Fico só triste o que aconteceu na última aí, que um falou que poderia desfazer, o outro acha melhor não, que vai cair. O que aquela casa geminada, né? Normalmente eles não interligam uma na outra, mas quando interliga fica difícil. Tem uma criança na outra casa, temos essa dificuldade realmente, né? E precisamos mesmo, viu, Nice, dos contratos aí para ver se a gente consegue um material mais especial para a casa geminada, para o segundo andar, né? O relatório final, nós sempre aguardamos, viu? É importante falar isso. Antes do desfazimento, nós não chegamos lá e desfazemos assim. O que está acontecendo agora? Vai a Polícia Militar Ambiental, delegada, como aconteceu nessa última, e registra quais são as construções desocupadas, né, em construção sem ser moradia. Houve anteriormente lá o TVA, né? Como é que fala lá? O termo de responsabilidade. Termo de vistoria. Antes eles vão lá, fazem o termo de vistoria ambiental. Eu ia pedir para a CETESB também, né? Ia pedir também para o Verde. Não chegamos lá e desfazemos por desfazer. Tanto que nessa última deixamos de desfazer uma ou outra lá porque não tivemos tempo. Graças a Deus pedimos aí a máquina PC Power aí, não sei como chama, não é? Mas antes de desfazermos já há o termo de vistoria e já há, inclusive, como não temos como descobrir o dono, mas já há o registro disso daí. Não é chegar lá e derrubar assim igual ficam falando, né? A gente tem que ter isso aí. Eu concordei com a Polícia Militar Ambiental de fazermos o negócio da melhor forma possível. E aguardamos o relatório final que vem. É um BOA, né? Um boletim
Como é? Eu estou ficando velho, já não decoro. Boletim de ocorrência ambiental. Já não estou decorando nada desses. Antigamente eu decorava todas essas siglas, sabia tudo. Hoje em dia está difícil. Mas aguardamos o BOA e podemos até. Eu mesmo. A área é tão grande que eu estava num canto lá junto com o Rubens Feijão, é nosso 02 aqui. Estava com ele lá do outro lado, aí a ambiental estava no outro lado desfazendo. Então eu também fico. Aí. E a Luciana, quantas casas, fica me cobrando que tenha a imprensa em cima. Eu falei, pô, mas eu estou desse lado aqui, não sei como é que está lá do outro lado. Inclusive, estão me pedindo HT para podermos conversar num lugar distante tão grande como esses daí, né? Estava a Joelma lá também, que presenciou isso daí. Um estava de um lado, outro estava do outro. E veio até um senhor aqui reclamar que estava desde 2020 com a casa sem telhado no meio da mata e veio reclamar aqui ainda. Mas, de qualquer forma, vale a pena, né? Então, mas vamos acertar isso aí. Somos nós, né, queridão? Aqui não abro mão do relatório final. Nós temos esse... Só que eu dependo da ambiental, que eles têm que fazer, inclusive, todo um levantamento antes, né? Todo levantamento antes e nós vamos fazer, sim. É muito interessante esse dado dos muros, né? Porque a gente chega na operação, às vezes não nos preocupamos com o muro. Realmente a gente quer desfazer as construções lá que estão no meio do terreno e esquecemos do muro. Vamos dar uma atenção especial para os muros. Essa é a ideia nossa, dessa nossa primeira reunião, justamente aperfeiçoar. Pois não, Joelma? Só fala no microfone, Joelma. Pega no microfone aqui, ó. Só uma observação em relação aos muros. A legislação diz que é obrigação do proprietário fazer o muro, por isso que muitas vezes a gente não... Mas o muro tem que ser vazado, não pode ser aquele muro. E tem que ter 1,20. Tem que dar para ver de fora. Inclusive o tatame, a gente estudou também isso aí, né, Fabi? O muro tem que ter no máximo 1,20, ele não pode ser tatame, ele tem que ser vazado para permitir a fiscalização. Então, olha como está isso daí, ó. Uma muralha. Isso daí é absolutamente proibido. E a subprefeitura tem que saber. Até o tatame, eu acho. Depende da altura. Depende da altura. 1,20 m, não é isso? Você não sabe nem quem é o proprietário do loteamento. Eu levo o muro com um pouco mais de restrições. Mas então a gente conversa posteriormente sobre isso, tá bom? Rodrigo. Bem, parabenizar as sugestões do CREA. Meu nome é Rodrigo, Secretaria do Verde, né? Também sou geógrafo, credenciado lá no CREA, registrado no CREA, fui conselheiro da Câmara de Agrimensura, né? Respeito muito o trabalho do CREA. E, então, eu acho que isso que é importante, trazer propostas, né? O CREA trouxe muitas propostas sólidas, né? Por exemplo, de resolver essa questão do desfazimento de construções geminadas, construções sob, né, uma área consolidada. Eu acho que isso é brilhante, importante, temos que trazer e levar para os contratos da SM Sub, né, que tem as equipes de desfazimento, né? E também essa questão da selagem que você trouxe é bem importante e interessante, porque nós fazemos nos veículos, né? E isso dá resultado imediato. A gente sela um veículo quando está numa área irregular, e com uma multa de R$25 mil escrita no selo, e se a gente começa a selar também essas casas, dizendo qual que é a punição, a multa, que é justamente isso que acontece. Eu não fui informado, porque muitos não estão no local. Mas você dá uma selagem, mesmo que eles arranquem, está avisado ali, tira foto, põe no relatório, né? Então, isso vai trazer muitos resultados. Eu já coloquei aqui para a gente desenvolver um selo da Secretaria do Verde, nas nossas ações a gente também colar, né? E é isso. Também eu não comentei o pessoal da CEMIL, mas muito importante esse trabalho de refazer o mapa do não. Espero que façamos o mais rápido possível, né? Para não ficar... Porque, como eles dizem, todo ano está mudando, então a gente precisa já ter um agora. Já tem um, está defasado, faz e vai revisando ele periodicamente. Mas é isso, só um comentário. Obrigado, viu? Viu? Só para reforçar, toda operação nossa também, nós levamos 1 ou 2 fiscal de postura da subprefeitura. E pedimos para eles identificarem quem está morando e tomarem as devidas, né? A gente já viu esse tipo de... Até o Rubens Feijão ali falou para a gente,
Eu falei, a última placa que eu vi estava em cima do telhado de uma casa. Ele usou aquela placa de alumínio grande, bonita, pôs em cima e fez o telhado da casa. Mas o Verde agora falou que está fazendo esses modelos aí, ele vai, inclusive, ceder para a gente uma dezenas deles. Não, vamos... Traz, porque a gente não tem orçamento, nós precisamos de... A prefeitura é uma só, tá vendo? É bem lembrado, secretário. Então, agora vamos precisar, vamos fazer, isso aí é de menos, o mais difícil, eu acredito, é se desfazer, né? Mas vamos fazer, sim. Legal. Obrigada. Vamos fazer o martelete também. Queria perguntar para o Major Jefferson, se quer fazer alguns comentários. Não? Inspetor Brígido. Então, nós gostaríamos agora de fazer uma homenagem de despedida ao inspetor Valdemir Moreira e a recepção do novo comandante da Capivari Mono, o inspetor Ramilson de Andrade Borges. Então, agradecer o inspetor Moreira por todo o trabalho realizado na OIDA. E agora o nosso secretário vai entregar aqui o certificado. Então, Major... Moreira, a gente liga para ele, manda o fax, manda o zap, ele vai correndo lá, vê quem está derrubando a mata, viu? Responda. Ele continua nas empresas, vai continuar ajudando a gente. Agora o Andrade, faça favor, Andrade, vamos desejar boa sorte com o Andrade. Tira uma foto aqui, por favor, secretário. Fica aqui, estamos todos aqui com o novo inspetor lá do Capivari Mono. Vamos lá. Obrigado. Pedi para o Moreira levantar as áreas lá, porque aquelas 3 áreas que a SEAB selecionou para o corte de energia elétrica. Tom, precisa falar no microfone, você foi falar? Ali, ó, tá com a Fabi. Para ver a importância da nossa GCM ambiental lá na região, o prefeito manda para a gente, estou derrubando ali. E a primeira pessoa que a gente sempre procurou foi a GCM ambiental lá, viu? O atendimento é rápido, mesmo porque a PM ambiental está longe, né, de lá. Agora não, agora com a delegada está perto, né? Então, pedi para o Moreira fazer o levantamento, antes de ontem, das 3 áreas que a Enel sugeriu, que a SEAB sugeriu para a Enel possível corte. Por quê? Não tem como, o secretário falou, como é que não sabemos nem quantos são, nem quantas casas, nem quantos moradores, quem que vai sofrer esse corte? Então, pedi para o Moreira, e ele já colocou no nosso CEI aí, né? O número, tal, levanta o drone. Hoje a CEMIL tem um drone que dá para, inclusive, ver a pessoa lá, tomando banho, né? Isso aí nós precisamos disso aí, viu? Nós temos que evoluir. Obrigado, viu, Moreira? Conte com a gente. Só fala no microfone. Nós do CREA, viu, secretário, nós temos levado uma água lá para a gente e tal, e dado esse tempo todo, eu pedi para as subprefeituras providenciar também, que a gente tem observado que o pessoal de campo não tem uma água. Então, acho que era mais um apoio, pedir para que providenciasse isso. A gente tem levado aí uma quantidade de umas 20 garrafinhas, né? Mas eu acredito que seria muito legal isso, mesmo para os policiais, para toda a equipe, para que possam... Eu vou falar com o Fabrício e a gente cuida disso. Obrigado, secretário. Eu que agradeço. Então, passar agora para o nosso secretário Renato Nalini para encerramento da reunião. Primeiro, queria pedir escusas. Eu estava numa reunião de 100 empresários, chamado G100, é um núcleo de estudo,
O embaixador Rubens Barbosa estava falando sobre a falta de um projeto para o Brasil. Nós discutimos pequenos problemas, e são muitos, mas falta uma estratégia de pensar qual é o lugar do Brasil no mundo, né? Numa geopolítica tão transformada como esta, né? Nós temos assim aquele raciocínio ocidental, estávamos acostumados a ficar à sombra dos Estados Unidos, e de repente os Estados Unidos estão encontrando concorrentes, adversários que talvez possam até suplantá-lo, como é a questão da China. O Brasil precisa, ele é uma potência regional emergente. Descuidou-se da América Latina, não é? Acreditou que seguir padrões europeus seria suficiente, mas o nosso maior parceiro comercial está na Ásia, né? Então, nós precisamos repensar tudo isso. E este ano de 2025 é um ano importante para São Paulo, para o Brasil, porque nós vamos ter a COP em Belém, né? A COP é a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente, é a 30ª vez que se realiza, a primeira vez também foi no Brasil, foi no Rio de Janeiro, em 1992, agora é a 30ª, em Belém, e São Paulo não pode ficar fora da COP, primeiro porque São Paulo é a maior cidade brasileira, é aqui onde está a cultura, onde está o dinheiro, onde está a inteligência, as maiores universidades públicas do país, e também nós vamos ser a escala da chegada de dezenas de milhares de visitantes que vêm para Belém. Então, o prefeito Ricardo Nunes, ele fez uma comissão e nós gostaríamos de que São Paulo, durante todo o ano, tivesse um calendário de atividades, de temas para serem discutidos, debates, seminários, exposições, palestras em colégio, palestra em igreja, palestra em associações, em sindicatos, não é? E um dos projetos do prefeito é exatamente plantar mais de 120 mil árvores, que São Paulo, embora esteja percentualmente muito bem na cobertura vegetal, a distribuição não é muito boa, né? Então, nós precisaríamos ocupar cada terreno, cada espaço para plantar árvores. Nós temos mais do que o suficiente de árvores no verde, né, Rodrigo? Diz que, considerando os vários viveiros, né, o Manequim, o Semucã, nós temos 170 mil mudas. Então, seria muito interessante, e não são mudinhas pequenas, né, secretário? São árvores já que têm uma espessura, tem uma categoria, como é que chama? DAP, né, que é o diâmetro do pescoço, a altura do pescoço. Como é que é? Da altura do peito, diâmetro da altura do peito. Então, são DAPs muito bem alentadas, não são aqueles gravetinhos que o Ricardo Cardim fala, né? Mas tem árvores de toda espécie. Agora, isso aí, a prefeitura sozinha, ela está fazendo bastante, mas ela não é suficiente, ela não é autossuficiente. Nós precisamos convencer todas as pessoas a plantarem. Eu começaria com aqueles fornecedores, as pessoas que ganham dinheiro do povo, né? Porque a prefeitura não tem dinheiro dela, ela trabalha com o dinheiro dos munícipes. Quem paga imposto está sustentando a máquina, né? Agora, se eles estão obtendo lucro legítimo, nós estamos na livre iniciativa, prestigiada pela Constituição, mas se eles estão ganhando dinheiro do povo, não é só prestar o bom serviço, isso é obrigação. Eles poderiam oferecer algo mais, que é fazer plantios, né? O mundo civilizado leva muito a sério essa questão de plantar uma árvore cada vez que nasce uma criança.
E depois os pais ensinarem, olha, aqui essa árvore papai e mamãe plantaram quando você nasceu. Olha como ela está crescendo junto com você. Você é responsável pela existência saudável dela. O mundo civilizado também planta árvores para homenagear pessoas mortas. Eu fico espantado aqui no Brasil, que nós perdemos quase 800 mil pessoas com a Covid, pessoas que não tiveram velório, que tinha que enterrar correndo, que não tiveram luto, todo mundo com medo. Quem é que se lembra dessas pessoas? Não era um momento da gente falar, olha, eu tinha uma professora, eu tenho um médico, eu tenho o meu padeiro, a pessoa que trabalhava na minha casa, minha auxiliar doméstica morreu, a mãe dela morreu. Não poderíamos plantar uma árvore para lembrar dessas pessoas. Então, eu acho que a gente precisa suscitar isso, fazer com que a população toda participe desse projeto. Eu penso nas escolas militares, que são exemplos de disciplina, não é? Como é que chama, onde eu fui lá? Eu fui a todas as escolas de vocês, mas tem o Barro Branco, tem a Academia do Barro Branco, tem as escolas de sargentos, tem escola de formação de oficial, tem uma porção. A Polícia Militar tem escolas exemplares. E seria muito interessante que cada escola, que cada igreja, que cada clube, que cada associação, né, que cada sindicato, que cada família, que cada pessoa pensasse em plantar uma árvore. E por quê? É só para fazer graça, para alcançar sentimento? Não, não é. É porque a árvore é a maior amiga do ser humano. A árvore trabalha para a gente gratuitamente, realizando serviços ecossistêmicos que ela não cobra nada. Fotossíntese, sequestro de carbono. Ela alimenta a fauna silvestre. São Paulo tem passarinhos. Eu acordo nos jardins, que já não são mais um jardim, é um jardim de caçamba, né, de tanta construção que tem. Mas ainda chama jardim. Mas eu acordo com bem-te-vi. Tem sabiá de madrugada. Por quê? Molecada hoje não tem muito estilingue, não mata passarinho. Nós precisamos permitir que haja passarinhos, que haja borboleta fazendo polinização. O lugar onde está a árvore, a água consegue se infiltrar, voltar para o lençol freático. E a maior aflição da OIDA é a questão da água da Guarapiranga, que está perdendo profundidade, está sendo contaminada. Por quê? Por causa do desmatamento contínuo, dessa ocupação que é clandestina, é criminosa, e a gente não pode ter condescendência. Tem de dar o exemplo, falar, tem que ter lugar para morar que não seja a região dos mananciais. A região dos mananciais existe para sustentar milhões de pessoas que dependem dessa água. Uma água que já está contaminada, que tem os fármacos que o sistema de tratamento não consegue eliminar, antibiótico, anticoagulante, antidepressivo, anticoncepcional, cocaína, que tem muita cocaína expelida na urina, e os microplásticos. Quando as pessoas, os grandes hospitais fazem cirurgia cardíaca, encontram nas artérias microplástico, que é aquilo que está sendo jogado na única represa abastecida com nascentes locais. Então, além de derrubar, nós temos que plantar, Rodrigo. Porque também não adianta deixar aqueles cacos, aqueles blocos, né? Se a gente não ocupar, mostrando isso aqui, é uma área que tem que ser replantada. Então, se o Brasil está perdendo a Amazônia, entregando para a criminalidade organizada, eu não sei o que vão mostrar para a COP, né? O ano passado foi um incêndio total, nós mesmos sofremos o efeito da fumaça. São Paulo tem que dar um exemplo, porque o que faz São Paulo é seguido no Brasil inteiro e é seguido fora do Brasil também. Então, eu queria, fora, não é o assunto só da OIDA, mas vocês vejam como converge, né? Vamos pensar em 2025, mostrar que São Paulo pode ser mais verde, São Paulo pode ser mais resiliente, e as ideias que vocês tiverem, por favor, tragam, né?
por incrível que pareça, a maior dificuldade hoje é encontrar lugar para plantar, é encontrar espaço para plantar. Tanto que nós estamos chamando até proprietários privados que tenham algum terreno aí, que aceitem receber um plantio, né? Tem muda, tem quem plante, só falta vontade. Muito obrigado, desculpa tomar o tempo aí, mas vamos ver se cada um é um propagador dessa ideia de São Paulo mais verde, mais resiliente em 2025, tá bom?